Senhor Jesus. Louvado nosso Deus. Queridos, que alegria estarmos mais uma vez nesse momento de adoração, de louvor, de glorificação a Deus. Como disse aqui o presbítero Reginaldo, de manhã tivemos mais um momento especial junto com o povo de Deus. E agora também com vocês aqui, que alegria ver cada um. Venceram a dificuldade do frio. Eu sei que tem alguns que estão nos acompanhando na rede social lá. E eu quero dizer para você não perdeu de tudo não, né? Não está nos acompanhando, está junto aqui. Mas esse calorzinho do momento de estarmos reunidos aqui é muito precioso. Louvar a Deus em família é algo que renova os nossos corações. E é muito bom estar na presença de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo de número 2. Do versículo 1 a seguir, enquanto nós encontramos essa palavra, sempre lembrando que o nosso pastor Carlos ainda está em viagem aos Estados Unidos, viagem em missão, né, para atender os nossos missionários, atender os irmãos ali, mentorear, e ele volta esta semana, que cada um dos irmãos lembre do nosso pastor ao longo da semana, intercedendo pela vida dele e também pelo retorno. Já estamos com saudade, provavelmente ele esteja também nos acompanhando nesse momento, e eu tenho certeza que logo, logo estará conosco e desfrutaremos da comunhão junto com o nosso pastor Carlos. Ageu, capítulo 2, quantos acharam? Amém? Nem todo mundo achou, eu aguardo mais um pouquinho, irmãos. Fiquem tranquilos, eu quero refletir com vocês nessa noite, a partir desse texto, que ao longo dessa semana esteve no meu coração, mas muito especialmente ontem à noite, eu estava refletindo e me veio o desejo de partilhar com a igreja do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Ageu capítulo 2, versículo 1 a seguir: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saírem do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos reunidos em um momento de meditar na sua palavra, Senhor. Palavra preciosa, transformadora, que renova, que ilumina, que nos dá direção, Senhor. Que nos exorta, que nos chama a trilhar a tua vontade até o fim. Que mais uma vez, Senhor, por graça, por misericórdia, o teu Espírito Santo nos conduza a refletirmos naquilo que é necessário nessa noite, aquilo que é alimento, que nós precisamos ouvir, Senhor, para que todos nós possamos ser edificados e alimentados pela tua palavra. Assim eu oro e agradeço também em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguém de vocês aqui hoje é uma pessoa indecisa? Vou dar um exemplo. Se você chegar hoje em uma loja para comprar um sapato, você vai direto no sapato que você deseja comprar? Ou chega lá e fica procurando, olhando, observando, vendo a cor, vendo o tamanho, vendo o formato? Será que quando você vai comprar um determinado sapato, você vai com dinheiro específico? Aconteceu alguma vez você chegar em casa e dizer assim: podia ter comprado o outro? Já aconteceu com alguém de vocês? Quem é rico não precisa, né? Compra 2, 3 de uma vez e leva, né, pastor Nilvar? Não, já que eu estou indeciso, eu levo tudo mesmo, de uma vez só. Mas a maioria dos mortais são pessoas que vão decidido para comprar um parzinho de sapato, uma roupa, uma blusa, enfim. E é interessante observar que em várias situações o nosso coração, ele é desafiado. É desafiado a fazer escolhas, é desafiado a tomar um lado, a tomar um partido, ele é desafiado
a estar decidido por um caminho, por um determinado caminho. Hoje pela manhã eu fiz a ilustração com os irmãos dizendo sobre o relacionamento, por exemplo, o relacionamento conjugal, e eu perguntei, é possível uma pessoa amar duas pessoas com a mesma intensidade? É possível dedicar a mesma atenção, o mesmo amor, dedicar o mesmo carinho, o mesmo serviço? É possível fazer isso para duas pessoas diferentes? Com certeza não, porque o próprio texto bíblico traz para nós a ilustração de Jesus dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar a um e aborrecer o outro, ou vai agradar o outro e aborrecer a um. Não tem como estar com o coração dividido. Mas por várias vezes ao longo da nossa caminhada de vida, nós nos pegamos com o coração dividido. Em alguma área do nosso ser, nós estamos tentando trilhar um determinado caminho, quando o outro está se colocando diante de nós. E não é muito diferente daquilo que está acontecendo nesse período da história do povo de Israel. Porque aqui nós encontramos pelo menos 3 profetas muito importantes no período pós-exílico, naquele período que sucede os 70 anos que Israel teve dentro do cativeiro. Você tem Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas que vêm para encorajar, para estimular, para revigorar a fé e o ânimo daqueles que retornaram para a terra. O texto bíblico nos diz, principalmente através de Esdras e Neemias, que de tantos judeus que estavam na Babilônia, nós podemos arriscar dizer que haviam pelo menos 2 milhões de judeus espalhados pela terra da Babilônia, mas um número muito pequeno de judeus decidiu voltar para Israel para reconstruir depois dos 70 anos o templo e os muros, para voltar a morar na cidade de Israel. E a pergunta pode ser, por que esse povo não quis voltar para a sua própria terra? Por que eles não quiseram retornar para o lugar onde os pais, os avós, os bisavós, a história do seu povo estava estabelecida? E a resposta objetiva é, eles haviam constituído vida em outro lugar. Eles já haviam feito negócios e eles já estavam bem, eles já estavam confortáveis, eles já estavam estabelecidos em uma outra terra, e agora ter que voltar para a sua terra era uma coisa desafiadora, porque eu vou ter que voltar do zero. É um lugar que estava abandonado, é um lugar que não tem muito recurso, tem muitas dificuldades, mas uma porção pequena desse povo de Israel decide voltar para poder reconstruir os muros, poder reconstruir o templo e se assentar de volta na sua terra, a terra que Deus, por juramento, deu a Abraão, Isaque, Jacó e toda a descendência. Mas quando eles retornam para essa terra, eles começam a reconstruir o templo, e o templo é algo muito central para o israelita. É o lugar onde ele vai nutrir a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Mas durante essa reconstrução, como eu disse, os recursos são muito escassos. E eu sempre me faço lembrar aqui de reformas dentro de casa. Você já percebeu que se você fizer o acerto ali de quanto você vai gastar, seja com material e com mão de obra, geralmente o teu orçamento sempre fica para baixo daquilo que é a realidade? Você planejou lá e disse, lá vou gastar 5 mil, 10 mil, no final da obra você gastou 35 mil reais. Mas eu tinha esquematizado aqui, o presbítero Juscelino é um construtor de mão cheia, sabe, de muitas pessoas que achavam que ia gastar um tanto no começo, mas que daí vai aumentando, Vamos fazer mais uma parede aqui? Em vez de colocar essa cerâmica, vamos colocar um porcelanato? Eu pensei em colocar um pedaço de mármore, de granito, enfim, e o negócio vai aumentando. Eu ia colocar uma porta de ferro, mas decidi colocar uma porta de madeira maciça. E aí o negócio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E só dá para fazer algo do teu gosto quando você tem recurso. Só que no caso do povo não tem muito recurso. Os recursos são extremamente escassos. E quando eles percebem que há essa escassez de recursos, eles começam a desanimar. E quando eles começam a perceber que há outros povos à sua volta que estão desestimulando eles e dizendo, não continuem construindo, vocês não têm o aval do império para poder continuar levantando esse templo. Depois de ver que os recursos são escassos, e depois de perceber que tem afronta, tem gente contrária a esse empreendimento, eles desistem de reconstruir o templo. E é aí que Deus chama o profeta Ageu, para chamá-los de volta à responsabilidade. Eles ficaram cerca de 18 anos parados nessa reconstrução do templo. E eles estão vivendo a sua vida normalmente. E é interessante porque Deus vem através do profeta Ageu para chamar a atenção deles e dizer, gente, vocês perderam o foco. Vocês deixaram de se dedicar para aquilo que eu chamei vocês. Olha, no capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo, o meu templo, permanece em ruínas?
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 6: vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. O que Deus está dizendo para eles? Olha, vocês começaram a focar nos negócios de vocês, nos empreendimentos de vocês, e vocês se esqueceram da edificação da minha casa. Por 18 anos vocês focaram em outras coisas, se esqueceram da responsabilidade comigo e estão focando na casa de vocês. Em algumas traduções, revista atualizada, diz: vocês estão construindo casas apaineladas. Aí você diz: mas o que é apaineladas, né? Alguém já teve casa de madeira, irmãos? Já teve casa de madeira? Ninguém teve casa de madeira? Estou falando, mas o povo é tudo diferenciado, né? Aí, tem gente, estão se manifestando. Se você já teve ou já conheceu alguém que tem casa de madeira, tem um negocinho chamado de mata-junta. Sabe o que é? Essa mata-junta, né, tem 2 tábuas e você põe a mata-junta para poder tapar aquela frestinha. E Deus está falando, nessa tradução aí traz essa realidade: a casinha de vocês está bonita, não só com tábuas, mas até com mata-junta. Está tão luxuoso, está tão chique a casa de vocês, mas vocês abandonaram a reconstrução da minha casa, e já fazem 18 anos. E ele diz assim: eu tenho dado sinais para vocês. O verso 6 diz: vocês estão semeando muito, colocando muita semente na terra, mas estão recolhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não mata a fome de vocês. É como se tivesse um verme dentro da barriga, come, come, come e nunca sacia. Vocês bebem e nunca conseguem se sentir satisfeitos. Vocês põem roupa, mas não se aquecem. E quando recebem o salário, vocês colocam como se estivesse colocando num saco furado. Deus está dizendo o seguinte: olha, o abandono de vocês está trazendo consequências. Vocês estão sofrendo. E às vezes parece até engraçado, porque quando alguém se afasta do seu compromisso com Deus, da sua responsabilidade, parece que tem gente que enriquece. Não é engraçado? Quando olha nesse sentido aqui, parece que o texto não tem muito sentido, porque tem uma galera que está vivendo fora da presença de Deus, e daqui a pouquinho eles estão se dando bem financeiramente. E aí às vezes tem algum cristão que está passando uma marra terrível, e ele olha o camarada e diz assim: mas será que ele está certo? Será que ela está certa? A grande questão é que, como disse Asaf no Salmo 73, às vezes Deus coloca pessoas gananciosas no lugar escorregadio. Ele até permite, pela ganância e dureza de coração, que uma pessoa que insiste em fazer do dinheiro seu Deus permaneça em um determinado lugar onde está ganhando muito recurso, mas simplesmente porque está se recusando a ouvir a voz de Deus. No caso do povo de Israel, Deus está dizendo assim: olha, está se tornando escasso os recursos de vocês e vocês não estão percebendo. E isso que eu estou fazendo com vocês é uma forma de chamá-los de volta à minha presença. É uma maneira de dizer para vocês: olha, acordem, porque vocês abandonaram o chamado, o propósito que eu lhes dei para fazer. E quando eu trago isso para a nossa realidade, eu paro para pensar se de alguma forma existe algum sinal de Deus na minha vida, no meu coração, no meu entorno, que sinaliza que Deus está me chamando a alinhar o meu coração dentro do propósito dele. Porque, irmãos, é muito fácil nós nos esquecermos daquilo que Deus nos deu e daquilo que Ele nos chamou para fazer, e começarmos a nos distrair na vida com muitas coisas. É muito fácil você perder o foco, principalmente em um tempo onde as distrações são tantas. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro de Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. Ele diz que a quantidade de opções que nós temos nos faz muitas vezes ficar fadigados. Vou dar um exemplo. Quem aqui já tentou assistir um filme na Netflix e passou pelo menos 30 minutos só procurando um filme? Eu estou chutando baixo 30 minutos. Você fica rodando, de tanto rodar você diz: vou dormir. Desiste. Quando você vai em um local para comprar um lanche, eles te dão praticamente um cardápio com 10 folhas, e cheio de coisas, que você olha, mas geralmente vai no óbvio. Você já percebeu isso aí?
Você fecha ali e está escrito lá. Você diz, você tem um X-Bacon aí? Aí o rapaz vai lá e no cardápio ele diz, estava aqui, ó, naquela listinha, com 114 itens. Você não achou? Eu também não achei. Você vai para comprar uma roupa e tem formatos dos mais variados. Isso pode ser bom, mas está deixando a nossa sociedade cansada porque nós já não sabemos mais o que escolher. E aí, quando nós olhamos para a realidade da nossa vivência na presença de Deus, nós descobrimos que muitas vezes essas coisas periféricas à nossa volta estão nos distraindo. Elas estão anestesiando as nossas escolhas, elas estão anestesiando o nosso decidir da nossa alma por um caminho que Deus tem nos chamado para fazer. Gente, isso aqui é muito sério o que eu estou dizendo. E eu sei que enquanto eu falo isso para vocês com a maior calma possível, para não ser como um narrador de futebol no rádio, né, falando rapidinho, que às vezes a pessoa não consegue entender, eu estou sendo o mais tranquilo possível para transmitir, porque eu sei que enquanto eu estou falando, existe uma batalha na tua própria mente para entender e receber o que eu estou comunicando aqui. Há um desafio, principalmente de forças do mal, tentando roubar da mente das pessoas o momento da reflexão, o momento de pensar, o momento de refletir, o momento de raciocinar, o momento de colocar olho no olho, o momento de prestar atenção, o momento de focar. E existe essa realidade cada vez crescente por causa de uma sociedade cansada, atarefada e agitada. Mas quando eu me volto para cá, existe um Deus que está dizendo, eu estou dando sinais. Sinais para te ajudar, não é porque estejamos totalmente fora do propósito de Deus, às vezes nós estamos tentando trilhar, mas existe algumas palavras, existe algum direcionamento, existe alguma indicação, existe alguma coisa que Deus está tentando dizer para nós, para aperfeiçoar ainda mais a nossa jornada e a nossa caminhada, e Deus nos tirar das coisas que estão nos distraindo. E tem muita coisa que pode nos distrair. Às vezes não é uma casa de madeira com mata junta. Às vezes pode ser a própria família. Às vezes nós arrumamos tantas desculpas relacionadas à nossa família, dizendo, olha, eu não consigo me envolver mais por causa disso, daquilo e aquilo outro. Às vezes a gente arruma desculpas simplesmente por causa de um estado de saúde. Esses dias atrás eu li uma pesquisa de alguém que dizia sobre pessoas que gostam de estar doentes, só para ter o que conversar com outras pessoas. Você imagina o estado de uma sociedade desse jeito? Porque se alguém chega para perguntar, está tudo bem, é feio dizer, está tudo tranquilo, minha saúde está 100%. A pessoa quer ter um motivo de dizer, não está tudo bem não. Estou com pedra no rim, estou com disritmia no coração, eu estou com propensão à trombose. Parece que quanto mais miséria estiver no corpo, mais feliz a pessoa se torna. Que nível nós estamos chegando? E às vezes nós ficamos dando tantas desculpas por causa disso, daquilo, aquilo outro. É por causa do meu trabalho, é por causa da minha faculdade, é por causa da minha escola, é por causa do meu vizinho, é por causa do meu patrão, é por causa. E no final das contas são desculpas, desculpas e desculpas. E aí quando nós checamos o nosso coração, vem Deus dizendo assim, já é tempo de que você assuma a responsabilidade daquilo que eu confiei em tuas mãos. Sabe o que eu acho bonito nesse texto? É que pelo menos o relato de Ageu não traz ninguém dizendo assim, Ageu, não queremos isso. Pelo contrário, quando você lê do versículo 12 até o 15, é dito para nós que o coração desse povo entende dizendo, não é que é verdade mesmo? Não é que nós passamos 18 anos vivendo de uma maneira que nós flutuamos em nossos desejos e nossas vontades e nos esquecemos do propósito de Deus? E 18 anos passa rápido, não passa não, gente? Eu fui recentemente na igreja onde eu cresci, o meu primeiro aniversário foi naquela igreja, aniversário de 1 ano, e o lugar está lá ainda, lá em cima. Eu fiquei até perguntando para os irmãos, os mesmos tijolos lá? Quase que eu descasquei o reboco, pastor Nilvar, para ver se era o mesmo tijolo que estava lá. Eu fiquei espantado com aquilo, e foi a igreja onde eu cresci, toquei na orquestra junto com eles, e aí eu comecei a olhar aquilo e fazer as contas. Olha, eu saí de lá com 17 anos, e depois de 18 anos eu voltei para lá. Se você fizer as contas aí, se for bom de geografia, você já sabe a minha idade. Fiquei 18 anos, e quando eu comecei a refletir sobre isso, 18 anos, é o mesmo tempo daqui,
eu comecei a chorar. E eu tive até que me controlar, porque depois eu tinha que trazer a palavra. Mas sabe por que eu chorei? Porque em 18 anos, eu fui e eu voltei. E eu estou de pé, pela misericórdia de Deus. Irmãos, aquilo tomou meu coração com uma alegria tão especial de gratidão a Deus, eu não consegui expressar palavras. A Adriana estava lá com o Pipo, né? Eu não consegui expressar em palavras. Mas encheu o meu coração de alegria, porque tanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Tantas coisas. E ontem à noite eu estava com um pastor amigo meu ali em Pinhais, e ele disse assim, olha, agora eu estou aqui nessa igreja, há 3 meses pastoreando, e há 28 anos atrás, nessa igreja eu entreguei minha vida a Jesus. Se você fizer a retrospectiva na tua vida, você vai perceber que os anos vão passando, e pode ter uma diferença muito grande entre aqueles que querem dedicar os anos da sua vida para glorificar a Deus, e aqueles que estão vivendo um estilo de vida onde deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem, e a gente vai empurrando com a barriga, e vai passando, e vai passando, e vai passando o tempo. Mas eu quero dizer para você que todos aqueles que têm decidido no seu coração entregar a vida a Jesus e dizer, Senhor, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos da minha vida pertencem ao Senhor, e eu quero vivê-los para glorificá-lo de todas as maneiras possíveis. Aí tem gente que quem sabe nessa noite está dizendo, mas eu já perdi tantos anos da vida, já fiz tanta besteira no passado. Mas sabe o que é interessante? É como se nós chegássemos diante de Deus e disséssemos isso, Deus, a minha vida foi tanta coisa ruim que aconteceu, fiz tanta besteira, eu arquei com as consequências de tanta coisa errada que eu fiz, e Deus dizendo assim, eu sei, eu ouvi tudo isso aí. E a gente dizendo assim, então acho que não tem muito mais coisas para mim fazer, e aí ele dizendo assim através do Paulo, fica tranquilo, porque para aqueles que estão no meu Filho, Jesus Cristo, as coisas velhas passaram, e as coisas novas estão diante de você, porque tudo se fez novo. Então não importa alguém dizendo, olha, eu estou velho demais, os meus dias já se passaram, não tem nada para fazer. Enquanto tem vida, tem esperança, e enquanto tem Deus sustentando a minha vida e a tua vida, tem muita coisa sim para Deus realizar em nós e através de nós. Quem pode garantir quantos anos nós temos ainda de vida? Estava conversando com o irmão esses meses atrás, e ele disse que foi levado por Deus ao hospital para ser confrontado. Eu falei, é mesmo? Ele disse, eu vinha na igreja e eu criticava tudo, criticava os cantores, criticava os músicos, criticava a mídia, criticava todo mundo, até o jeito que a cadeira estava posicionada. Quando eu cheguei no hospital, Deus me apertou de uma maneira tão profunda, e eu fiz uma oração e eu disse assim, Deus, eu estou com, se eu não me engano ele tinha 35 anos, ele diz, eu tenho pelo menos mais 35 anos pela frente, então eu quero fazer diferente. E a voz do Espírito Santo no coração dele diz assim, quem diz para você que você tem 35 anos ainda para frente? Você pode morrer amanhã. Aí ele deu aquele choque e diz, não é que é mesmo? Sabe o que é interessante? Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem Deus, tem obras sendo realizadas. Enquanto o Espírito Santo está habitando e se movendo nos corações, não existe impossíveis para Deus. Pergunta para um Abraão com 99 anos e com uma Sara com 90 anos, avançados de idade, o corpo já está morto, não tem mais nada para fazer, e Deus vem na tenda deles e diz, a Sara vai ficar grávida. A Sara dá aquela gargalhada, eu ficar grávida, que negócio é esse de ficar grávida? Olha a minha idade, olha o meu marido. E o Senhor diz assim, a Sara riu, e a Sara tinha síndrome do Abraão, era mentirosa, e diz assim, eu não ri, e Deus diz assim, você riu sim. E a palavra de Deus em seguida haveria alguma coisa impossível para Deus? E eu quero fazer que você reflita nessa noite, tem alguma coisa que é impossível para Deus? Para Deus não haverá impossíveis. Não existe pedra grande demais que não possa ser removida. Não existe doença grande demais que não possa ser sarada. Não existe pecado grande demais que não possa ser perdoado. Aonde existe fé, existe arrependimento, existe graça também para perdoar e purificar vidas. Aonde existe um Deus que é poderoso para vir na minha vida e transformar meu coração, Ele pode restituir relacionamentos, Ele pode restituir famílias, Ele pode restituir saúde, Ele pode restituir tudo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso.
A mentira do diabo é sempre dizer, não é possível, não dá para fazer. Mas a palavra de Deus é, pode ser feito sim. Pelo meu poder e pela minha graça, todas as coisas podem acontecer. E você tem esse povo, que agora se volta para Deus e tem um reavivamento no coração deles. Eles são despertados por Deus. Mas você tem um caminhar desse texto, que mostra uma palavra, e eu quero caminhar aqui, para finalizar dentro dessa reflexão, que é uma palavra muito objetiva, no capítulo 2, versos 3 e 4, que nós lemos aqui, que é uma pergunta: quem de vocês, que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? É muito interessante porque, provavelmente, alguns deles eram criança quando viram pela última vez o templo de Salomão, e o templo de Salomão era bonito. Tanto que o Edir Macedo quis copiar o templo dele, né? Não ficou igual, né? Ele tentou fazer alguma coisa ali, segundo as ideias dele. Mas era algo imponente, onde o ouro do templo era coisa perceptível. A prata e o bronze e os outros metais eram quase lixo, perto de tanto ouro que havia sido ajuntado para construir aquele templo. E agora eles estão diante, né, eram crianças provavelmente no templo de Salomão, vendo antes de ser destruído, e agora eles voltam para Jerusalém e começam a olhar para aquele templo que foi reconstruído agora. E eles dizem, não se parece não. Não tinha foto naquela época. Se tivesse, eles iam ficar mais amargurados ainda, olhando assim, olha só a foto antiga e a foto nova. Que templinho michuruca que ficou. Nem se parece com aquele outro. Só que é muito precioso observar que Deus está dizendo assim, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Eu acho muito forte essa palavra porque nos leva a perceber aquilo que é a realidade da visão humana. Às vezes eu converso com algumas pessoas que são empreendedoras e é interessante que eles dizem assim, olha, se você for fazer uma visita a um cliente e você chegar lá com um palio, nada contra quem tem palio, viu irmãos? Fica tranquilo, é de Deus também. Mas se você for fazer uma visita num cliente com um palio, ou com um Clio, ou com um Sandero, ou com um carro popular, o camarada te olha de uma maneira. Agora se você for com um carro mais estiloso, ele já te olha de outro jeito. Se você chega num lugar para vender algo, com uma roupa que é muito simples, a pessoa não te leva em consideração, não te respeita. Tanto é que a gente já viu várias vezes, até em vídeos aí, agora no Instagram se torna muito comum, de pessoas que vão numa determinada loja chique com uma roupa meio esfarrapada. Aí o lojista já fala para uns 3, 4 atendentes, dizendo assim, cerca lá, fica em volta, vai pegar alguma coisa, vai roubar. Às vezes é uma pessoa muito rica. E às vezes quando chega alguém, todo bem vestido e toda bem vestida, qual que é outro tipo de tratamento? Falta jogar um tapete vermelho por baixo ali. A gente se impressiona. Nós somos seres impressionáveis, por causa da estética, por causa da imagem, por causa da voz, por causa da roupa, por causa do penteado, por causa do carro, por causa de alguma coisa, a gente se impressiona com as pessoas. Mas nós já aprendemos, né, principalmente através de Samuel, que Deus não é um Deus impressionável. Que Deus não está muito preocupado com a nossa característica de avaliar as coisas pela estética. De olhar e dizer que algo é bom simplesmente porque do lado de fora a embalagem é bonita. Até porque o próprio Jesus disse assim para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É um túmulo pintado de cal por fora. Não tem coisa mais bonita, tudo branquinho. Só que por dentro está cheio de ossos de mortos. E aí você olha para essa realidade e vê que eles estão esperando um templo tão bonito como o templo de Salomão. Mas agora eles estão vendo a reconstrução de um templo que não tem ouro, que não tem tanta prata, que não tem tantos metais. É algo que parece tão pequeno e efêmero. Só que sabe qual que é a diferença? É a diferença de um Deus dizendo assim, eu estou com vocês. Consegue pegar isso aqui, irmãos? Eles estão querendo um templo bonito, eles estão querendo uma estética, eles estão querendo algo que chame a atenção. E não tem, porque o templo é simples. Muito simples, mas tem uma coisa no templo que é mais importante do que tudo, a presença de Deus. É Deus dizendo assim, olha, pode ser que essa estética não seja a melhor possível, mas a minha presença está no meio de vocês. Pode ser que não ostente a mesma grandeza do primeiro templo, mas tem a minha presença no meio de vocês.
E ainda tem uma promessa muito maior, que é uma promessa por intermédio do próprio Filho de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, no primeiro capítulo do Evangelho de João, é dito que o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra, o templo, né, o Verbo se fez carne, se fez, tabernaculou-se, armou tenda. É a mesma visão que se tem do tabernáculo de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo: o meu templo esteve no meio de vocês, mas vocês não perceberam. Jesus era o templo de Deus, eram as bases e o fundamento. Mas como é que os homens trataram Jesus? Qual foi a reação que eles tiveram? Ele é pobre demais para ser o Messias. Ele é normal demais, porque não tem parecer nem formosura para ser o Messias. Ele é comum demais no seu trato com pessoas para ser o Messias. Ele prega nas ruas, mas não prega dentro dos nossos templos. Ele não é o padrão de Messias que nós escolhemos. Os irmãos se lembram que até os próprios discípulos se escandalizaram com Jesus? Porque eles querem um rei, um Messias político, militar, que liberte eles do domínio de Roma. Mas Jesus não é isso. Jesus é alguém que vem estabelecer um reino em silêncio. Lembra quando alguém pergunta para ele: aonde está o teu reino? O meu reino está aí no meio entre vocês. O meu reino está estabelecido no coração de pessoas simples. O meu reino está estabelecido no coração de pessoas que não têm uma estética tão bonita que agrada a todas as pessoas. O meu reino não está estabelecido dentro de grandes empreendimentos. O meu reino está estabelecido dentro do coração de homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida a mim. Só que isso é estranho, né? Porque a gente quer uma grandeza, a gente quer uma magnitude, a gente quer alguma coisa que chame a atenção. Mas ele diz assim: é na simplicidade que eu quero manifestar a minha glória. Se lá no templo a glória era manifestada pela entrada da Shekinah dentro dela, se lá no tabernáculo Deus envolvia aquele lugar de poder e glória, agora o que Deus faz é envolver o coração de cada um daqueles que o recebem com poder e graça sobre as suas vidas. Isso é maravilhoso, porque nós olhamos para a simplicidade daquilo que Deus está fazendo na história para salvar e transformar vidas. E aqui eu quero trazer para nós, sabe o que é o empreendimento de Deus nesse tempo? Sabe qual que é a obra de Deus nesse tempo? Salvar pessoas, alcançar vidas. Tudo mais que nós somos e fazemos como igreja deve ser um esforço de que as vidas que estão perdidas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Todo o nosso esforço, é como eu disse pela manhã aqui, é para romper com o nosso clubinho. Irmãos, como nós somos um clubinho às vezes, que só mantém dentro da casa aqueles que são parecidos uns com os outros. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender que existem filhos que não foram trazidos ainda para dentro do aprisco. E que eles vão vir de uma maneira muitas vezes que vai chocar as nossas vidas. São pessoas que às vezes não têm o mesmo penteado do que o nosso, às vezes não vestem as mesmas roupas do que nós, não fazem as mesmas escolhas que nós fazemos, até mesmo porque eles não têm o Espírito Santo dentro do coração deles. Como é que eu posso exigir que alguém tenha padrões morais como o meu, que vivo pela palavra de Deus e pelos princípios das Escrituras, se essa pessoa não tem o Espírito Santo e não teme a Deus? Vai eu lá fora dizer assim: vocês estão tudo errado do jeito que vocês estão vivendo. Quem disse que eu estou errado? A Bíblia diz. Eu não acredito na tua Bíblia, eu não acredito no teu Deus. Agora, quando nós, no poder de Deus, fazemos como nós fazemos com crianças, e me chama muita atenção a atitude que a gente tem com crianças. Já percebeu? Que quando a gente vai conversar com crianças, a gente tem uma atitude totalmente diferente, não tem? Se eu for conversar com o Cláudio, eu vou conversar com ele, né? Até porque ele é mais alto, eu tenho que conversar assim, meio que empinando, né? Mas e se eu for conversar com uma criança? Como que você faz quando conversa com uma criança? Fala para mim, enquanto eu tomo água aqui. Opa, voz calma, se abaixa, carinho. Vou encenar aqui para os irmãos, tá? Se não conseguir voltar, você me ajuda, Cláudio, tá? Mas se abaixa aqui, e aí você fica dizendo assim: queridinho, que coisa muito fofa. Pega na bochechinha, né? Mexe. Você vai na altura dele e dela simplesmente para conseguir se comunicar com ele e com ela. É exatamente isso que Jesus faz. Pegue a mulher que está sendo acusada de adultério.
Qual é a atitude dele? Ele já está abaixado quando ela chega. Está escrevendo no chão. E eu falei para os irmãos, eu revelei o mistério. Se alguém assistiu aqui, está entregue já, né? Mas eu revelei o mistério. Sabe o que Jesus estava escrevendo no chão? Sabe ou não? Tem papel e caneta aí? Anota. Vou falar, vou entregar. Primeira vez que eu estou dizendo isso. Eu não sei. Pouco importa. Porque a questão não é o que ele estava escrevendo no chão. A questão é que tem um grupo de religiosos trazendo uma mulher que foi pega no próprio ato do adultério em pecado. E que vem na presença dele e eles estão dizendo assim, agora nós vamos pegar ele. Agora ele cai na nossa armadilha. Porque se ele disser assim, não pode apedrejar ela, ué, você não veio buscar e salvar o que estava perdido? Você não é a encarnação do amor de Deus? Você não é a manifestação do Deus Todo-Poderoso que veio para resgatar as vidas? Agora se ele diz assim, não apedrejem ela, eles vão dizer assim, então ele é contrário à lei de Moisés. Olha só como ele está transgredindo a lei de Moisés. Então eles já estão com os dedinhos armados, dizendo assim, ele vai cair na nossa armadilha. Ele vai cair na nossa armadilha. E aí quando eles esperam que Jesus venha a responder uma coisa ou outra, Jesus diz assim, eu estou acrescentando aqui, não vai procurar, não está lá não. Mas é como Jesus dissesse assim, pega a pedra de vocês na mão, levanta bem alto e fica preparado para tacar a pedra nela. Depois que vocês responderem essa pergunta, vocês podem tacar a pedra nela. Alguém de vocês aqui, que esteja sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E o que aconteceu? A Bíblia diz que redarguidos pela própria consciência, todos foram deixando o local, desde os mais velhos até os mais jovens. Por que os mais velhos primeiro? Porque tinha mais pecado. Estava carregado de anos de pecados não confessados, sem arrependimento e sem purificação. Jesus continua escrevendo, e daqui a pouco ele levanta os olhos, e ele diz assim, aonde estão os teus acusadores? Eles foram embora? Foram embora, Senhor. Acho que na mente dela está dizendo, agora me apedrejar sozinho. Se os outros não fizeram, agora ele me mata aqui. Ele diz assim, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Parece simples essa palavra, não parece? Mas é o Cristo que se abaixa para poder fazer a construção do templo. Porque tem pedras na construção desse templo, que são, como Pedro diz, pedras vivas, são pessoas que Deus está resgatando e trazendo de volta. E Ele está acrescentando essas vidas a cada dia, para colocar no seu local devido, salvando e resgatando vidas. E a pergunta é, como que Ele faz isso? Irmão, se Deus quisesse reconstruir esse templo aqui, Ele podia fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém? Faria melhor? Faria ou não faria? Sem sombra de dúvidas. Se Ele quisesse que a evangelização da igreja fosse realmente uma coisa 100%, Ele colocaria eu e você para fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Pega o Felipe. Atos capítulo de número 8, você encontra um Felipe que está fervendo o coração dele. Samaria, a igreja está crescendo, está avançando. E aí daqui a pouco Deus chega para ele e vai fazer uma convocação e tira ele de Samaria e vai levar para o caminho, né, a estrada que desce para Jope, que vai para a Etiópia, né, melhor dizendo. E aí quando você percebe, se o coração do Felipe fosse um coração que está interessado só em grandeza, sem entender o propósito de Deus, é como se Deus tivesse chamado ele dizendo assim, Felipe, eu tenho uma outra coisa para você fazer. Mas ele dizer, não Senhor, mas aqui o negócio está grande, está fervendo aqui, o negócio está... A obra está maravilhosa aqui, eu não posso sair daqui agora. Mas Deus diz, eu tenho uma outra obra para você. E na mente dele, se ele fosse alguém interesseiro, ele ia dizer, eu acho que lá naquela cidade tem pelo menos mais 5.000 pessoas para me ouvir pregar. Ah, que maravilha. E quando ele chega lá, ele só vê uma carruagem. E se aproxima dessa carruagem, quem sabe no coração, e diz, eu acho que Deus me trouxe para o lugar errado. Ele se aproxima da carruagem e tem um homem lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz assim, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E ele entra e começa a explicar para aquele homem quem era o Messias. O homem está perguntando, olha, isso aqui que está sendo dito, e provavelmente é o texto de Isaías 53, é sobre o profeta mesmo ou é sobre outra pessoa? E ele explica que aquilo era a respeito do Messias. E quando ele começa a falar da palavra, o coração do homem está ardendo e diz, o que me impede de ser batizado? Ele diz, nada, se você crê de todo o teu coração
E naquele exato momento ele diz assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles descem daquela carruagem, o homem é batizado, e agora Felipe some do nada, e agora o etíope volta e segue o seu caminho, feliz e faceiro. Aí você diz assim: mas um homem só, o que diferença pode ter? Aquele homem pode ter sido o pivô da evangelização em uma cidade, em um país. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, apesar das nossas falhas, das nossas incapacidades, nós estamos edificando sim uma casa. Nós estamos edificando um templo. Deixa eu dizer uma palavra para você: não se perca com as coisas dessa vida. Como Paulo diz a Timóteo: ninguém que milita, ninguém que foi arregimentado no exército de Deus se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Tome cuidado, porque vai ter muita coisa tentando embaraçar os teus pés para que você não viva o novo de Deus. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes Deus pode estar chamando a atenção, não necessariamente nas finanças. Você diz: não, estou tranquilo, nas finanças estou bem. Amém, irmãos? Eu não sei nenhum amém, irmãos. Receba, então, em nome de Jesus, prosperidade aí. Às vezes não é necessariamente nas finanças. Às vezes pode ser, como a gente tem vivido no nosso tempo, problemas de ordem interna. Você tem percebido quanta gente tem vivido sem propósito na vida? Tem vivido de uma maneira que parece que não existe sabor, não existe alegria, parece que não se encontra aquilo pelo qual eu fui criado para fazer. Parece que falta essa essência. Você sabe por que muita gente está assim? Porque ainda não encontrou o seu lugar no propósito de Deus no reino. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite orar com você. Em nome de Jesus, pedir a Deus que qualquer embaraço que está tentando segurar teu coração e a tua vida possa te desprender. Quantas pessoas eu tenho conversado, às vezes gente que está longe, está afastado, e fica dando desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa, e o tempo está passando, e essas pessoas estão morrendo e não percebem, estão sendo enredadas pelo adversário com uma mentira e com um engano, desculpas, mais desculpas e mais desculpas, e eu não vou me envolver por isso, porque me falta recurso, porque me falta tempo, porque me falta capacidade, me falta, e o Deus é o Deus da abundância. Ele é o Deus da abundância que diz para o Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, é na tua limitação, na tua falta de capacidade, é naquilo que você diz que não tem, que o meu poder vem e aperfeiçoa você. A minha plenitude vem para encher você, não do que você tem, mas daquilo que você não tem. E é isso que eu desejo ver nesse tempo que vai passar. E eu fico olhando lá, olhei 18 anos que se passaram, daqui a pouco eu passo mais 18, mais 18 e mais 18. E como chega o dia, vai bater na porta. O pastor Márcio, lá de Nova Esperança, contou para nós uma situação bem inusitada. Ele disse que um determinado pastor foi a um velório de outro, e quando chegou na beirada do caixão, esqueceu de desligar o GPS, e o GPS disse: você chegou ao seu destino. Naquela hora, o pastor disse: chegou o destino. Chegou o destino nada. Desligou tudo lá. Mas não é o final da vida de todo mundo? Ah, queridos, mais dia ou menos dia nós vamos nos apresentar diante dele. E como diz aquela canção antiga da harpa: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, que lhe posso apresentar. É uma palavra que eu venho para trazer ao teu coração, não é só para você, é para mim, é para nós. Nós vamos continuar perdendo tempo às vezes? Você diz: mas pastor, eu estou aqui na igreja. Legal, irmão, que bênção. E eu quero que você continue vindo. Mas tem alguma coisa a mais que dá para ser feito? Dá para se envolver um pouquinho mais? Ah, mas é complicado, lidar com gente é difícil. É difícil mesmo. Eu acho difícil lidar comigo mesmo. Tem dia que eu olho para mim no espelho e eu não gosto de mim. Esse cabelo que não ajeita de jeito nenhum, essa sobrancelha, esse pelo grosso aqui que não solta, às vezes eu não gosto ainda do que eu vejo. Mas não se trata de mim. Você já percebeu que os nossos olhos foram feitos por Deus para olhar para fora e não para dentro? Se fosse para a gente ficar observando e se lamentando, Deus fazia os olhos virados para o lado de dentro, mas seria uma coisa meio abominável, né? Olhar para dentro da cabeça, o que eu ia enxergar? Mas Ele faz para fora, de tal maneira que eu estou olhando aqui para vocês, não é para mim, não se trata de mim, se trata de Deus e se trata dos meus irmãos. Não se trata de você, se trata de Deus e dos teus irmãos. Se trata daquilo que Ele colocou na tua vida e é grande demais para que você continue guardando somente para você.
Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Vamos se colocar de pé? E eu quero cantar um Renova-me. Cantei de manhã, eu vou cantar novamente aqui. Se alguém do grupo de louvor quiser me ajudar, para não ficar tão feio. Mas eu quero cantar com você. Eu quero que você feche os teus olhos e coloque a tua mão no coração. E eu quero orar. Eu quero interceder junto com você. Para que Deus renove as nossas forças, renove o nosso coração e nos faça seguir dentro da sua vontade, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Canta, igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Aleluia. No teu lugar mesmo, eu quero que você continue com a sua mão no coração e eu quero orar junto com você. E eu quero orar por renovo. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer um despertamento ao teu coração. Seja você que esteja presente aqui conosco, seja você que nos acompanha nas redes sociais, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus vá aonde a minha voz, aonde a minha capacidade humana ilimitada não pode chegar, e faça aquilo que eu não posso fazer, que é renovar a tua alma, renovar o teu coração e ouvir a palavra de Deus, assim como através de Ageu ele disse ao teu povo, ao seu povo, dizendo: eu estou com vocês. É Deus dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Eu não te deixo, eu não te abandono, eu estou ao teu lado, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te sustento. É Deus dizendo para nós nessa noite que está conosco. Vamos orar. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Senhor, receber da tua parte o renovo. Nós queremos verdadeiramente da sua parte, Senhor, receber o chamado, o despertamento. Muitas vezes no nosso coração nós sabemos que dá para fazer um pouco mais. Nós sabemos no nosso coração que dá para estender-se um pouquinho mais, se lançar, se doar um pouco mais. Mas às vezes nós estamos nos autolimitando, Senhor. Mas eu quero pedir que nessa noite a tua boa mão, o teu Espírito Santo, a tua graça, a tua palavra, Senhor, o teu alívio que o Senhor pode trazer ao coração e o despertamento ao coração da vida dos teus filhos, que venha, Senhor, e que estes corações sejam despertados, sejam avivados, sejam no poder do Espírito Santo levantados para cumprir a tua vontade, para que os dias dos meus irmãos, as semanas, os meses, os anos que ainda tem cada um de nós possam ser vividos
reunidos em tua presença para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar, para dizer: Senhor, a minha vida só tem sentido quando eu entrego tudo em tuas mãos e vivo para a tua glória, Senhor. Que nessa noite o Espírito do Senhor esteja envolvendo estes corações, que Cristo Jesus, que é Senhor desta igreja, possa tomar a vida de cada um de nós e nos levar adiante e cumprir em nós, Senhor, e através de nós a vontade poderosa do Senhor. Assim nós oramos, assim agradecemos e louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Quero ser como tu. Canta, igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia.